Quando se fala em grandes nações relojoeiras, geralmente citam os mesmos países: Suíça, Japão e Alemanha. Mas existem outras nações que tiveram uma influência incrível no cenário mundial da relojoaria. Já analisamos uma delas no passado ao observar algumas das melhores marcas do Reino Unido. Agora vamos olhar para a França. Na verdade, há um forte argumento de que a relojoaria suíça como conhecemos hoje não seria o que é sem alguns dos avanços vindos da França. Nos séculos 17 e 18, a França teve papel central na relojoaria europeia. Quando protestantes franceses fugiram do país, trouxeram experiência que ajudou a fundar a indústria que a Suíça dominaria mais tarde. Por décadas, a França esteve menos envolvida na conversa, mas isso está mudando. Hoje, uma nova geração de marcas francesas, junto com nomes históricos revividos, está impulsionando um renascimento que vai desde marcas acessíveis até alguns independentes de alto padrão. Então, o que vamos fazer neste vídeo é olhar para algumas das melhores marcas de relógios da França, provando que uma das nações mais antigas da relojoaria ainda tem muita coisa mantendo vivo seu espírito relojoeiro. E só para avisar, há uma variedade de marcas nesta lista que possuem capacidades de fabricação fora da França, como por exemplo na Suíça, onde produzem seus relógios. Onde realmente traçamos a linha entre o que é ou não uma marca francesa. Vou considerar que para estar nesta lista, a marca precisa ter conexão significativa com a França. Não pode ser simplesmente alguém que nasceu na França e agora faz tudo fora da França. Tem que ser mais sobre ter algum tipo de identidade corporativa ainda conectada à França. Mesmo que alguns dos relógios deles sejam produzidos em outro lugar, acho que tudo bem. Talvez eles tenham escritórios corporativos, capacidade de design na França ou laços muito fortes com o país. A primeira marca da lista mantém o tema descrito: conexão suíça na relojoaria, mas forte vínculo com a França. Agora a Cartier se destaca como uma das joalherias mais importantes do mundo e também uma das relojoeiras mais notáveis. Fundada em 1847, ela transcendeu seus humildes começos para se tornar um dos maiores impérios de luxo do mundo, sendo caracterizada como a joalheria dos reis e o rei dos joalheiros. Louis-Joseph Cartier desenhou seu primeiro relógio de pulso em 1904, o Santos de caixa quadrada, para atender às necessidades práticas de um amigo, o aviador brasileiro Alberto Santos Dumont. À medida que os relógios de pulso começaram a superar os de bolso em popularidade, Cartier se inspirou para criar novos designs. E em 1917, o tanque foi o resultado. Quando os anos 70 deram lugar aos anos 80, a propriedade da Cartier estava em transição, e a empresa multinacional que mais tarde ficou conhecida como Richemont adquiriu suas primeiras participações em 1988. A partir daí, o prestígio da Cartier cresceu, e a empresa passou a criar mais movimentos próprios em 2005. Atualmente, a Cartier é uma potência na relojoaria e está entre as maiores vendedoras de relógios de pulso do mundo todos os anos. A Cartier tem uma ampla variedade de modelos, incluindo várias versões do Tank, o Panther, além do Santos, do Ballon Bleu, do Pacha e do recém-relançado Roadster, junto com expressões ousadas de alta relojoaria com preços à altura. Hermès foi fundada em 1837 em Paris, como fabricante de artigos de couro de alta qualidade, como selas e arreios para equitação. Mas hoje, junto com suas bolsas altamente cobiçadas, a marca desenvolveu uma reputação excepcional na relojoaria de luxo. A relação deles com a relojoaria começou em 1912, quando Hermès criou uma pulseira de couro para o relógio de bolso de Jacqueline Hermès. Em 1928, Hermès lançou seu primeiro relógio assinado e começou a vender peças com dupla assinatura em parceria com fabricantes suíços como Movado e Universal Geneve. Em 1978, a marca começou a transferir parte de sua produção estratégica para a Suíça, o coração da relojoaria. Durante o percurso surgiram modelos icônicos como o Arceau, cujas asas em forma de estribo remetem às origens equestres da marca. Outro modelo icônico é o Cape Cod, com caixa em formato de quadrado dentro de um retângulo, inspirada na corrente de âncora da marca. Mas eu provavelmente apontaria para o século XXI, quando a Hermès realmente consolidou sua capacidade na relojoaria. A Hermès tomou algumas decisões estratégicas importantes para avançar nesse sentido, incluindo a aquisição de uma participação minoritária na fabricante de movimentos Vacheron Constantin, além de adquirir participação em uma fabricante de mostradores e caixas. Isso permitiu que eles criassem peças de alta relojoaria, que aproveitam suas capacidades internas. Mas a integração vertical deles também se estende aos modelos esportivos, como a série retangular HO8, além do sucesso inesperado do estiloso modelo Cut, lançado em 2024. Agora bem distante de ser apenas uma marca de moda, Hermès é um verdadeiro nome no segmento de relógios de luxo, com capacidades internas não só para movimentos, mas também para caixas, mostradores e pulseiras.
A micromarca francesa Baltic evoluiu bastante desde 2016, quando foi lançada no Kickstarter com 2 modelos, incluindo o AMS automático de 3 ponteiros com movimento Miyota, uma abordagem art deco de um relógio de campo refinado, e o Bicompax, um cronógrafo manual com visual clássico e sofisticado, equipado com o calibre Seagull ST 1901 por dentro. Relógios vintage tinham design discreto, eram feitos na França e ofereciam ótimo custo-benefício, tornando-se sucesso entre colecionadores. As coisas realmente decolaram para a Baltic com o lançamento do seu Aquascafe Diver, com caixa de 39mm movimento Miyota, inserto de bezel em safira e estética retrô. Depois vieram várias versões, versão em bronze, modelo com dupla coroa e bezel interno, um GMT e até um diver em titânio, pois o Aquascafe abriu espaço para futuras expansões. A Baltic não diminuiu o ritmo desde então, com seu Airmatic de 37mm a sofisticada série Prisma, e mais recentemente o futurista Jump Hour Baltic Space 1 Second Measure. A Baltic basicamente se tornou o que eu classificaria como uma micromarca de primeira linha, ficando amplamente conhecida dentro da comunidade de entusiastas, e sendo grandemente responsável pelo aumento das micromarcas francesas como um todo. Fundada em 2017, a micromarca francesa Bœuf Bleu continua sua ascensão com seus distintos ponteiros circulares inspirados em Galileu, como seu marca registrada estética. Os anéis se entrelaçam e sobrepõem, formando padrões hipnóticos ao longo do tempo, mas o ponteiro dos segundos da segunda variante francesa eleva ainda mais o efeito. Ele parece flutuar enquanto percorre o mostrador, montado em um disco transparente para manter a ilusão, uma homenagem aos mostradores misteriosos do meio do século XX. Caixas com múltiplas camadas estão disponíveis nos modelos arredondado S e S figura de 8 lados, algumas com chanfros polidos ao longo de toda a caixa e coroas embutidas. Movimentos são fornecidos pela Miyota e pela francesa Bosch, montada na França. A Bœuf Bleu mantém um ritmo constante de edições especiais para atrair colecionadores. Yema é uma das maiores marcas francesas da nossa lista, com uma herança histórica que remonta a 1948. Entre meados e o fim dos anos 60, a marca exportava 400 mil relógios por ano para mais de 50 países. Reconhecida por relógios utilitários como o Superman Diver, que ganhou a preferência de profissionais militares, e o Rallygraph Chrono, usado pelo campeão da Indy 500 Mario Andretti. A Yema também foi afetada pela crise do quartzo. Durante mudanças de donos, foi administrada por Richard Mille, depois pela Seiko, até voltar ao controle francês em 2009. Hoje a Yema apostou ainda mais na fabricação francesa e na montagem interna de muitos de seus movimentos, incluindo o calibre CMM20 com micro-rotor. O catálogo da Yema é amplo, destacando favoritos como Skin Diver, Navy Graph e Superman. Modelos como Urban Traveler e Wristmaster integrados trazem designs ousados, enquanto o Grandville Renaissance destaca-se pela caixa almofadada retrô e pequenos segundos com micro-rotor. Bell & Ross, fundada em 1992 por 2 amigos de faculdade, é uma das marcas mais reconhecíveis, criada para oferecer relógios robustos e funcionais, com tema de aviação para profissionais. Desde o início, a marca ganhou credibilidade com relógios projetados para militares, aviação e profissionais, sendo adotados por algumas unidades militares e policiais francesas. Projetados para máxima legibilidade, os modelos quadrados da Bell & Ross apresentam um mostrador circular que segue o formato de um instrumento analógico de cockpit, com edições especiais que lembram a aparência de medidores como altímetros, bússolas e telas de radar. Diversos materiais foram usados depois, como bronze, titânio e ouro maciço. A empresa também explorou outros formatos, como o integrado BR-05. Atualmente, a Bell & Ross oferece várias opções, como relógios de mergulho, cronógrafos GMTs e caixas menores. Os movimentos usam principalmente a Celita, alguns modelos contam com Kinesis, e a Chanel possui participação minoritária na BNR. A seguir temos uma joia de um país que provavelmente não é comentado o suficiente. Fundada em Mortagne, França, em 1973, Patek Philippe é uma das poucas fabricantes francesas que produzem seus próprios movimentos, com vários calibres montados internamente em sua linha elegante. A empresa estabeleceu seu próprio laboratório de alta relojoaria em 2008, inaugurando sua fábrica de movimentos 2 anos depois. Seu movimento principal, o calibre Royal automático de 88 horas, foi lançado em 2011, sendo o primeiro movimento feito na França a incorporar múltiplas complicações em uma única platina principal.
Ele serve como o coração de muitas das famílias de modelos deles, incluindo o Royal Paris, o Royal Saphir com mostrador de safira, o Extreme 300 Diver e até mesmo serve de base para o Royal Tourbillon, apresentado no Watches and Wonders em 2024. Além desses movimentos, a Patek Philippe produz uma versão manual do calibre Royale e o calibre inicial, mais acessível, presente em modelos como a coleção Concorde integrada. Fundada em 2019, a independente Cerica rapidamente virou destaque entre as marcas francesas de relógios, iniciando com uma abordagem refinada de relógio de campo e referência à especificação de relógio de pulso à prova d'água. Agora, a Cerica se destacou com um design inspirado no vintage, forte usabilidade no dia a dia e acabamento refinado. Isso foi seguido pelo relógio de mergulho 5303 de 300 metros, e em 2022 pelo 8315 GMT, um modelo com certificação COSC, movido pelo calibre baseado no Soprod, que oferecia uma abordagem distinta ao formato GMT. Modelos seguintes mantiveram essa trajetória com movimentos certificados pelo COSC, em referências selecionadas. Em 2024, Cerica expandiu para relógios sociais com o Parade, um design refinado que mantém resistência à água de 100 metros. Recentemente, a marca lançou o relógio de campo 7505 com caixa compacta, aro largo e marcadores cardeais esféricos, que reforçam sua estética utilitária. A micromarca Agide, baseada em Paris, foi lançada em 2018 com uma abordagem única de design modular. Simplificando, o sistema patenteado de fundo de caixa com trava permite que os colecionadores alternem o módulo interno do relógio entre várias carcaças externas, para máxima versatilidade. Todos os relógios são à prova d'água até 100 metros, e usam movimento automático FE01 de 4Hs, da Bausch's francesa, garantindo desempenho igual em toda a linha. Apesar de ser um gosto adquirido e uma abordagem diferente, transformar seu relógio social em um de mergulho, uma peça futurista ou um robusto relógio de campo com caixa quadrada é possível graças à construção inteligente da marca. Dupontel é uma micromarca francesa fundada em 2018. A marca traz elementos do design automobilístico, como mostradores inspirados em painéis, molduras com taquímetro e pulseiras de couro perfuradas que lembram luvas vintage. Uma de suas coleções mais emblemáticas é a série R, relógio de caixa quadrada com estilo que remete a instrumentos clássicos de corrida em relógios modernos de automobilismo. Ela traz design inspirado em corridas e um layout com vários registros que lembram um cronógrafo à distância. No entanto, na verdade, é um layout de calendário com dia, mês, além de uma janela de data e uma indicação de 24 horas. A coleção Alert traz um cronógrafo Mecha Course acessível com movimento Seiko VK60, e 4 enquanto a linha Autosport inclui automáticos de 3 ponteiros, cronógrafos e modelos com movimento Celita. E em toda a linha, a marca vai enfatizar a identidade do design francês com a obtenção internacional de movimentos e montagem na França. O relojoeiro independente Theo Offray rapidamente se estabeleceu como uma das figuras mais promissoras da relojoaria francesa moderna. Nascido em 1995, ele começou a se formar em relojoaria em Paris no início da década de 2010 e ganhou reconhecimento precoce através de uma competição de jovens talentos apoiada pela Fundação de Alta Relojoaria e parceiros da indústria, incluindo FP Journey. Sua peça principal, o Tourbillon a Paris, destacou sua visão moderna da relojoaria tradicional e depois foi oferecida por encomenda por assinatura. Seu trabalho se inspira na relojoaria francesa clássica, priorizando acabamento manual e personalização para o cliente. Seu trabalho seguinte, como o Tourbillon Grand Sport, consolidou sua reputação na relojoaria independente, com peças que podem valer 6 dígitos conforme a especificação. Com pouco mais de 30 anos, ele é alguém para se ficar de olho como parte da próxima geração de grandes relojoeiros ao redor do mundo, não apenas na França. Merci Paris é uma das concept stores mais famosas de Paris, com seleção exclusiva de moda, artigos para casa, presentes e opções de refeições. Além de sua atuação no varejo, a Merci Paris produz sua própria linha de relógios, chamada Merci Instruments. Seu modelo de estreia, o LMM01, é um relógio minimalista de 38 mm com 3 ponteiros, movido por um mecanismo suíço Celita de corda manual e montado na Europa. O design une proporções de relógio social a uma estética utilitária, tornando-o muito versátil para o dia a dia. Recentemente, a Merci Instruments lançou o Bon Marché, modelo de 36 mm com várias opções de mostrador e preço em torno de 470 €. Ele mantém a filosofia da marca, priorizando o design a unir direção criativa francesa, a relojoaria suíça e preços acessíveis. Trilobe é uma marca independente de relógios francesa fundada em 2018 por Gauthier Massonnet, seu CEO e diretor criativo.
Ao deixar o setor bancário para a relojoaria, ele criou um design que reinventa a exibição do tempo com 3 sistemas rotativos independentes, trocando ponteiros tradicionais por um movimento arquitetônico. Os mostradores têm o símbolo Trilobe em forma de trevo, marca registrada da marca. Um dos modelos de destaque é o Nuit Fantastique, que deu mais visibilidade ao conceito e recebeu um prêmio GPHG em 2022. O relógio mostra horas, minutos e segundos em discos rotativos dispostos em camadas, criando uma interpretação visual dinâmica do tempo. Ele funciona com um movimento automático de microrotor exclusivo da marca. Coleções como a L'Heure Matinot trazem uma abordagem mais minimalista, enquanto designs como o Trend d'Eau ampliam a linguagem para caixas e pulseiras mais modernas, preservando o sistema de exibição do tempo por discos. Fundada em 2019 e sediada em Paris, a Awake Watches é uma marca independente reconhecida pela sustentabilidade, cores ousadas e técnica experimental no acabamento do mostrador. A marca se destacou pelo uso de materiais reciclados e biológicos, como redes de pesca reaproveitadas e pulseiras nas embalagens. Desde então ampliou seu design para relógios mecânicos sofisticados, com calibres automáticos suíços da La Joux Perret. A coleção exclusiva Som Mais se inspira na arte vietnamita de laca, reinterpretada em mostradores de relógios com múltiplas camadas de laca aplicadas à mão, criando profundidade e variação vibrante de cores. Edições selecionadas exploram efeitos texturais e técnicas de acabamento para ampliar a complexidade visual no jogo de luzes. Em toda a linha, a Awake enfatiza um design expressivo, preços de luxo acessíveis, normalmente começando em torno de $2.000 e aumentando a partir daí. Reservoir é uma marca de relógios parisiense famosa por sua relojoaria mecânica inspirada em instrumentos. Sua linguagem de design é fortemente inspirada em medidores automotivos, instrumentos de cockpit e industriais, traduzindo esses visuais em relógios de pulso com movimentos mecânicos suíços e módulos de exibição proprietários. A marca se destaca por 3 sistemas de exibição: horas saltantes, minutos retrógrados e reserva de energia, todos inspirados em instrumentos de painel. Nas coleções GT Tour e Supercharge, o movimento retrógrado dos minutos simula um velocímetro ou tacômetro, enquanto a hora saltante e o indicador de reserva de energia reforçam a ilusão de um painel automotivo no pulso. Projetada na França e montada na Suíça, a Reservoir traz cada vez mais modelos principais, colaborações e edições limitadas. Os preços normalmente começam em torno de $3.000, e podem ultrapassar $8.000, nos modelos mais sofisticados da marca, posicionando a marca como uma porta de entrada acessível para o design de relógios mecânicos altamente conceituais. Fundada em Paris em 1785, Lacroix é um dos nomes históricos da relojoaria francesa, com origens que remontam a Basile Charles Lacroix e uma longa associação com clientes aristocráticos europeus. Desde o início, a marca ganhou reputação entre a realeza e a elite na França e Europa, incluindo a sociedade da época de Maria Antonieta. Sua criação mais famosa, o Lacroix 01, apresentada na Exposição Universal de Paris de 1900, é amplamente considerada um dos relógios mais complicados de sua época, contando com cerca de 19 complicações. Após períodos de inatividade e reestruturação, a encarnação moderna da marca foi reposicionada como uma marca suíça de alta relojoaria, sob o grupo Festina, com foco em relojoaria mecânica ultra complexa. Modelos atuais como o Élysée trazem turbilhão voador e mostrador guilloché, criados com microrotor. O Ose Moribal Bal do Tempo traz repetidor de minutos, destacando o foco da marca na alta relojoaria tradicional com padrão suíço moderno. Rémy Coullis é um jovem relojoeiro independente francês, reconhecido por sua abordagem altamente artesanal na construção de turbilhões e volumes de produção extremamente limitados. Ele ganhou reconhecimento precoce pela iniciativa Young Talent da FP Journe em 2018 e desenvolveu sua interpretação da relojoaria clássica, inspirado por mestres como Abraham Louis Breguet, unindo princípios tradicionais a técnicas modernas de acabamento. Seu trabalho inicial no estilo Subscription, lançado em 2020, firmou sua reputação por movimentos de turbilhão com acabamento manual feitos em quantidades limitadas. Criações como o Tourbillon Atelier evidenciam sua evolução, com calibres de turbilhão de corda manual e acabamento manual, em caixa refinada e cristal de safira abaulado. A produção segue muito limitada, com foco no acabamento artesanal, até em partes não visíveis ao usuário.
Desde meados da década de 2010, Sartori BR se destacou pela abordagem semi-personalizada na relojoaria, com peças altamente personalizáveis e preços de entrada mais acessíveis que os de independentes tradicionais da alta relojoaria. O designer francês Armand Béard comanda a marca, colaborando com os clientes na escolha de materiais, cores e acabamentos do mostrador, como pedra, meteorito, tântalo e texturas guilloché. A marca adota um sistema de personalização seletivo, usando movimentos mecânicos suíços consagrados, em vez de engenharia totalmente sob medida. A produção é supervisionada junto a fornecedores especializados na França, Alemanha e Suíça, como o fabricante de movimentos La Joux Perret em alguns modelos. Além das opções baseadas em seu configurador, a marca também produz séries de edição limitada, com configurações predefinidas lançadas em pequenas tiragens em modelos como o SB04, SB043 Rando, o SB05, com pequeno segundeiro, e o SB 10 horas saltantes. Esses lançamentos são produzidos em quantidades limitadas, e logo esgotam pela alta demanda dos colecionadores. Semper Ad Hoc é uma micromarca independente com sede no sudoeste da França, fundada em 2016 pelo mestre relojoeiro Colin de Tonac. Ele fundou a marca após sair da Patek Philippe, em Genebra. E a marca é especializada em upcycling e restauração de movimentos mecânicos manuais, vintage e órfãos das décadas de 1930 a 1960. Os movimentos são instalados em caixas modernas de aço inoxidável, em formatos redondo, oval ou almofada, conforme a escolha do cliente. Mostradores são impressos por tampografia à moda antiga, com layouts minimalistas e tipografias vintage charmosas. A marca mantém um compromisso com a fabricação francesa ao usar fornecedores locais para componentes como caixas, vidros, ponteiros e pulseiras, além de montar tudo internamente. A marca se destaca entre micromarcas pelo uso de calibres vintage e estética clássica, e o ritual diário de dar corda fortalece a conexão com o colecionador. E para encerrar nossa lista de hoje, vamos olhar para o maior nome do luxo francês, Louis Vuitton. O conglomerado mais amplo da LVMH possui alguns dos nomes mais reconhecidos na relojoaria, incluindo Zenith, Tag Heuer, Hublot e Bulgari. Dito isso, a grife francesa Louis Vuitton é indiscutivelmente um símbolo de opulência para o país, e eles tiveram um crescimento excepcional quando se trata da sua própria relojoaria. Por anos, porém, os relógios dessa marca não eram realmente vistos como os maiores expoentes do ofício, mas sim como relógios de moda de luxo. Mas isso começou a mudar gradualmente quando Louis Vuitton, em 2011, adquiriu a oficina suíça de relojoaria La Fabrique du Temps. Além de ser a empresa que serve como fornecedora de movimentos do grupo para conceitos de alta relojoaria, o que já foi utilizado no relançamento da marca Daniel Roth, ela também tem sido responsável pela relojoaria reinventada da Louis Vuitton. Os destaques dessa mudança para Louis Vuitton são o Tambour Street Diver, o Monterrey, uma reinterpretação em ouro amarelo, em edição limitada, dos primeiros relógios da Louis Vuitton, de 1988, e o Tambour Taiko. Spin Time utiliza um sistema único de cubos giratórios para indicar as horas, bem como a indicação de hora arrastada presente na série Convergence. E você ainda tem designs com apelo mais popular, como o Tambour Automatic Revamp, com um novo design integrado de 40mm para a caixa e um calibre de micro-rotor LFT 0.23. Assim, a marca mostrou que os tempos em que relógios eram secundários para a marca ficaram no passado. Tudo certo, pessoal. Este foi nosso vídeo de hoje, analisando algumas das melhores marcas francesas de relógios em 2026. Eu sei que pode ter algumas que eu realmente não mencionei, ou acabei esquecendo de mencionar. Tentei fazer isso de forma bem abrangente, mas também é um pouco difícil saber onde traçar o limite. É uma marca francesa, é uma marca suíça, considerando que são nações vizinhas, há muita história compartilhada na relojoaria entre esses países. Mas tentei traçar o limite onde foi possível ao analisar isso. Se gostaram do vídeo, deixem um like, se inscrevam e ativem o sininho. Muito obrigado! Existe alguma outra nação que ainda não abordamos até agora, que tenha muita tradição em relojoaria e que vocês gostariam que fizéssemos uma análise completa como essa? Deixem um comentário aqui embaixo. Confira tedbuller.com, revendedor autorizado de mais de 35 marcas. Compras no site têm envio rápido, suporte ao cliente e garantia de fábrica para todos os produtos. Se procura um novo relógio em Cleveland, Ohio, visite nossa nova boutique principal, agora 4 vezes maior e com 4 vezes mais marcas após a expansão deste ano. Adoraríamos poder ajudar você, seja online, na loja, com seu próximo relógio. Isso nos permite continuar fazendo o que fazemos aqui. Amamos o que fazemos. Pessoal, muito obrigado mais uma vez por assistirem. Fiquem bem e nos vemos em breve.